E o principal assunto em destaque na tarde desta sexta-feira: saúde. O funcionamento da saúde, a saúde pública aqui de Curitiba. Já está conosco aqui nos estúdios o Dr. César Montserrat Titon. Dr. César Titon, agora secretário da Saúde aqui de Curitiba. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. A Banda B mais uma vez já esteve em outras oportunidades aqui, já falando nessa área tão prioritária. Agora, é claro, com uma responsabilidade muito maior, sendo secretário aqui na capital. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. E realmente, como colocaste, eu já faço parte da Secretaria Municipal de Saúde, já venho aí trabalhando em várias frentes, né, dentro da Secretaria, mas creio que o aprofundamento é muito maior quando a gente assume essa responsabilidade agora, que nos últimos dias, né? Mudou alguma coisa, secretário, nessa transição, no seu olhar com relação à saúde pública, que a responsabilidade ela é maior, a gente sabe, mas até com relação ao entendimento do que talvez seja necessário, ainda mais necessário para a comunidade que depende do SUS? Eu já vinha trabalhando muito na frente de melhor utilização dos recursos, tanto na atenção básica, na urgência e emergência, na área de atenção especializada e saúde mental, né? Mas agora no papel do secretário que a gente acaba vendo mais detalhe de outras questões de recursos para pensar aí nas discussões de investimento, de recursos humanos e todas essas questões. Temos inclusive participado aí nessa semana já de algumas audiências públicas que estão colocando a discussão da LOA, né? E de cada região da cidade enfocando as suas principais demandas, né? A gente já teve essa semana aí em Santa Felicidade, lá no Pinheirinho. Ontem houve ainda audiência pública aqui da região da Matriz, né? E temos aí nas próximas 2 semanas os outros 6 distritos da cidade para participar. Eu já quero pegar o gancho da fala do senhor, audiência pública. Nós tivemos também conferência municipal da saúde, em que a população é a parte mais importante e a parte convidada a discutir os anseios, as necessidades dentro desta área. O que a população mais tem reivindicado? O que eles pedem de melhoria? O que eles estão elogiando que foi feito, que está dando certo, secretário? Frequentemente a população de uma determinada região percebe melhorias e já agradece avanços, por exemplo, no acesso da atenção básica ou na capacidade de atendimento da sua unidade básica de saúde, né? E aí pleiteia questões, por exemplo, da área de especializada. A de outra região muitas vezes já percebe uma necessidade ainda de melhoria na própria unidade básica. Então a gente tem uma certa variação da qualidade do cuidado no território como um todo que nós temos, porque é muita unidade e muita consulta, né? A gente está falando de 109 unidades básicas de saúde, dá 160 mil consultas médicas por mês só nessas 109. 109 unidades. Sim, então vemos que a gente conseguiu em várias unidades fazer a mudança de ampliação de volume de consultas, de acesso à população, mas em algumas unidades ainda precisamos avançar nisso, seja por reorganização do fluxo dentro da própria unidade, seja aí até com a entrada de novos profissionais. Quando o senhor fala de uma estrutura na unidade básica de saúde, isso diretamente reflete nas unidades de pronto atendimento. Claro. O movimento que a unidade básica faz de conseguir se manter aberta para a população e ser a principal referência, faz com que a população busque a unidade a qualquer momento para tratar suas doenças crônicas e problemas agudos também, né? No momento que a unidade está aberta. E aí a população só busca a UPA quando é realmente uma situação de urgência e emergência. Já em algumas outras unidades, por às vezes diferença entre demanda e oferta ou organização da própria unidade, a comunidade ainda não sente a unidade como a principal referência, ela não busca da mesma forma, né? E nessas unidades que a gente percebe uma certa sobrecarga para a sua UPA mais próxima, a unidade de pronto atendimento, né? Então a gente acaba tendo essa realidade que perto de 80% dos atendimentos nas UPAs em Curitiba são atendimentos que poderiam estar sendo realizados nas unidades básicas de saúde, que são classificações que não entram para urgência grave ou para emergência. Doutor, quando o senhor fala que alguns procedimentos eles poderiam ser atendidos direto na unidade básica, eu quero fazer o link aqui com algumas reclamações que a gente acaba recebendo aqui. Perfeito. Inclusive já fomos pautados aqui pela própria comunicação para passar orientação para a população que normalmente diz, a gente teve que acordar muito cedo
4, 5 da manhã, enfrentar fila para tentar conseguir uma consulta. O que dizer para essas pessoas? Há essa necessidade mesmo? Há unidades com um número menor de médicos, e talvez seja um desafio também trazer mais médicos para o atendimento na capital. Qual que é a orientação, secretário? Dessas unidades que isso ocorre, a gente, quando vai investigar, e a gente vai caso por caso para olhar, quando tem essa menção da fila matinal ou da dificuldade, a gente percebe principalmente duas situações. Algumas unidades que têm um hall de médicos que não deveria estar chegando nessa situação, tem, por exemplo, 10 médicos naquela unidade e tem essa situação mencionada, né? Que é mais uma organização do processo de trabalho. A gente ampliou essa discussão, mas em algumas unidades ainda precisamos completar esse movimento, né? E ao mesmo tempo temos algumas unidades que há realmente uma dificuldade de dimensionamento de número de profissionais médicos disponíveis, né? Por isso que é muito importante para a gente organizar a entrada desses. A gente teve um concurso agora recentemente, teve mais de 1.000 médicos que tiveram inscritos, interessados em vir para ser parte das unidades básicas de saúde de Curitiba, né? Tivemos perto de 400 que classificaram-se pela prova, né? E 60 vagas. Então, estamos estruturando a melhor utilização dessas 60 vagas aí para a gente poder colocar nas unidades que realmente, pelo dimensionamento, estão mais sobrecarregadas e que são muitas dessas que têm a dificuldade aí de acesso à consulta. É interessante isso que o doutor fala, porque assume uma deficiência, ao mesmo tempo traz uma medida que foi implantada, que é a realização de concurso para trazer mais médicos, assim fazendo com que a população não precise madrugar em algumas unidades de saúde para tentar garantir um atendimento. E essa questão do concurso público, é interessante a gente pontuar aqui que a facilidade que a capital tem é totalmente diferente de outros municípios, né? Veja, são 60 vagas, né? Tivemos 1.000 inscritos, 400 que passaram, né? Foram selecionados. Um concurso hoje em uma cidade aqui da região metropolitana é uma dificuldade danada para captar essa mão de obra, para captar médico aí, para atender por meio do sistema público. É uma dificuldade também. É que Curitiba acaba tendo já um diferencial de trabalhar com servidores, então a gente sabe que várias outras formas de vinculação são exercidas em outros municípios, né? E acaba tendo unidades que têm uma condição de trabalho que consegue organizar para o profissional desempenhar, né? Então, a gente entende que isso ajuda muito a captar a pessoa a pensar em exercer a sua vida profissional aqui. Foi como eu comecei a carreira em 2006 na Unidade Básica de Saúde, né? Eu entrei como servidor para trabalhar na Unidade Básica, né? Fiquei na mesma unidade ali perto de 6 anos, né? Nesse foco mesmo de trabalhar voltado para a Unidade Básica de Saúde. Deixei alguns tópicos aqui para este bloco. Começamos, doutor, falando sobre medicamentos. Por que o povo reclama que falta medicamentos em determinados momentos em algumas unidades de saúde? Como é que vocês gerenciam, como é que é feita a compra e a distribuição dos medicamentos no sistema público? Bem, a legislação da área, ela define como responsabilidade de alguns medicamentos para o âmbito federal, alguns para o estadual e alguns para o municipal. Então, os medicamentos que a gente distribui, eles podem ser comprados pela União, pelo Ministério da Saúde, e a gente está distribuindo, e aí a gente teve dificuldade recente com alguns medicamentos dessa linha, que a gente não faz a compra direta, né? Os medicamentos que o Estado compra, ele disponibiliza todos pela farmácia especial do Estado, que tem um regramento específico, né? E os medicamentos municipais, a gente tem atualmente 212 medicamentos, que é tipos diferentes de medicamentos, que estão na responsabilidade municipal de compra para distribuição nas unidades básicas de saúde. Ocorre que, para fazer todo o movimento de compra e de disponibilizar para o usuário em cada unidade, é um processo bastante amplo, desde licitação, pregão, até você ter estoque e a disponibilidade para o usuário. E tem várias etapas que a gente precisa seguir do regramento de compras públicas que nem sempre conseguem dar maior agilidade para a reposição de estoque, para a recomposição. Na situação atual, por exemplo, dos 212 itens, nós estamos com 15 com dificuldade de estoque. Por que esses 15 têm dificuldade? Ou porque o contratado não entregou no prazo, e a gente aí tem que colocar as notificações, as questões usuais de entrega, né? Ou porque a gente abriu um pregão eletrônico e deu deserto.
A gente volta e meia abre uma licitação, um pregão eletrônico e não consegue ter um distribuidor que vá conseguir se encaixar para ofertar o medicamento. O omeprazol está incluído nesses 15 aqui? Porque a lista dos medicamentos? Pois é um dos que a gente recebe aqui constantemente, viu, secretário? Omeprazol, né? Aqui. No caso, ele não tem dificuldade no estoque central. Esse, então, está na situação de distribuição entre as unidades, né? Você tem aí relato de alguma unidade específica. Ele não está nessa lista dos que eu mencionei agora, né? E aí a gente tem um padrão de utilização muito diferente de uma unidade para outra. Então, a gente tem o que a gente ampliou em logística foi fluxos entre as unidades para recompor o estoque de uma para outra, né? Tem um sistema eletrônico, mas a gente também tem outras medidas gerenciais para a gente poder verificar com mais agilidade o quanto que tem que recompor. Mas frequentemente mudou o médico, mudou alguma questão, já muda o padrão de uso de remédios, que depende muito não só das doenças da população, como de quem está receitando o tipo de medicamentos que sai, né? Bom, doutor, é uma questão burocrática, doutor e secretário, né? A gente é força do hábito, né? Até então entrevistávamos como doutor, médico da área da família, agora secretário de saúde aqui de Curitiba. É uma burocracia que se faz necessária, acaba às vezes acontecendo isso, que é a falta de medicamento. Eu quero aqui, além de trazer a reclamação e a resposta, a orientação. Quando falta o medicamento em uma determinada unidade de saúde, o que fazer? O principal fluxo, muitas vezes, falando com a chefia da unidade, ela pode identificar se é uma questão a ser sanada em curto prazo, por exemplo, que vai chegar o medicamento no próximo dia ou nos próximos dias, ou que há a possibilidade de remanejo de uma unidade para outra, né? Não tendo ali a capacidade de, na unidade básica de saúde, encontrar uma resolução para a questão, a gente sempre tem o canal da ouvidoria, que é um canal muito importante de diálogo com o usuário, e que a gente tem, isso é parte da gestão, está muito de olho nesses resultados. Até foi um dado bastante que a gente achou positivo aí, que a gente começou o ano de 2015 com 116 reclamações no mês de janeiro sobre falta de medicamentos, e agora no mês de junho, que foi o último tabulado, foram 6 reclamações a respeito de falta de medicamentos, mostrando uma melhor capacidade de não ter estoques com problema, né? Sim. É claro que isso é um esforço contínuo, não é uma coisa nunca, é aquelas batalhas que você tem que estar sempre de olho novamente, né? Mas tendo então a possibilidade de falar com a chefia da unidade básica, não tendo a capacidade de resolver naquele momento, acionar a ouvidoria. Bom, a partir do momento em que a ouvidoria ela é acionada, eu vejo o cidadão, o usuário sendo cidadão, ou seja, ajudando na administração pública, porque o senhor como secretário, com toda a sua equipe, não consegue ser onipresente, né? Mas todos os meses a nossa equipe de gestão se debruça com detalhes sobre o relatório da ouvidoria. Então é um espelho que a gente valoriza muito de manifestação do cidadão. A gente tem 4 canais de acionar a ouvidoria, né? Então o cidadão pode buscar diretamente, presencialmente lá no edifício da Secretaria Municipal de Saúde em horário comercial. Ele pode acionar pela página da Secretaria, tem uma manifestação online que você pode colocar. E telefone, tem o geral da Prefeitura, o 156, que ele também transmite informação para a Ouvidoria da Saúde, né? Mas tem um número específico, que é o 0800 64 40041. Esse número específico, ele é gratuito, né? E funciona no mesmo horário comercial que funciona a nossa equipe de ouvidoria lá do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então tem esses 4 canais, todos eles vão dar no nosso relatório de ouvidoria. E é a forma do cidadão poder se manifestar para a gente poder realmente fazer os ajustes necessários no sistema. Só repete esse 0800 para a gente, secretário. 0800 644 0041. 0800 6444 0041. Desculpe, eu acho que você falou um 4 a mais. 0800 644 0041. Tá certo, então. 0800 644 0041. Esse correto. É o 0800 da ouvidoria. Você anota e coloca na geladeira. Qualquer reclamação que você tenha, observação, sugestão, sugestão para melhorar, para ampliar o atendimento, por que não? Afinal, o governo somos todos nós. Secretário, vamos falar agora sobre especialidades. Qual é o principal desafio hoje? A gente falou sobre ortopedia. Ortopedia continua sendo, secretário? Sim.
O problema da situação de melhorar a oferta de atenção especializada vai ser um pouco diferente a forma de resolver para cada área de atenção especializada. E temos aí dezenas de especialidades médicas, sem contar aí especialidades odontológicas ou de outras profissões da saúde, né? É um volume muito grande de consultas que temos. Então, temos muitas especialidades que não aparecem nas reclamações usualmente, porque realmente conseguem ter um tempo de espera inferior a um mês, ou enfim, às vezes até o tempo de espera de 2 ou 3 meses, dependendo da especialidade e do problema, a gente considera que está dentro do factível, do ideal para aquela situação, né? Se não for uma situação de urgência, se é uma situação eletiva. O que acaba acontecendo é, por vários motivos, a gente tem uma demanda reprimida já de bastante tempo. Isso está relacionado à forma de encaminhamento das unidades básicas, né? Então, eu tenho unidades básicas que conseguem resolver muito bem a maioria dos problemas musculoesqueléticos das pessoas, com o médico que está lá, com o enfermeiro que está lá, acionando o fisioterapeuta do NASF que passa na unidade básica de saúde e consegue resolver a maior parte das dores nas costas, digamos, que chegam as pessoas com dor nas costas na unidade de saúde. Contudo, a gente também tem algumas equipes que não conseguem ter a mesma capacidade de fazer a resolução do problema e vão muito facilmente para a via do encaminhamento. Então, uma frente de melhoria necessária em todas as especialidades, mas na ortopedia isso se mostra com bastante importância, é a gente melhorar a capacidade de resolução dentro da própria unidade básica. A gente sabe tecnicamente que a maior parte dos casos de lombalgia, que é o nome técnico de dor nas costas, são capazes de ser resolvidos no nível da unidade básica, não precisariam ser encaminhados para o ortopedista, né? Isso faz com que, quando a gente olha a fila e olha os motivos das pessoas estarem na fila, a gente tem tanto pessoas com situações que tem maior gravidade, maior necessidade de priorização de chegar no ortopedista, quanto muitas pessoas que o ideal seria ter feito o atendimento além do médico na unidade pelo fisioterapeuta ou por algum outro profissional que completasse o cuidado lá. O desafio de fazer isso é tanto o nosso grande volume de unidades básicas, quanto que a gente não pode trabalhar só com as nossas unidades básicas, porque a gente é referência de atenção especializada para outros municípios. Então aí a gente tem movimentos dentro da rede e a gente precisa, como a gente leva para espaços com secretários da região metropolitana, por exemplo, a gente leva a sinalização da demanda de, puxa, determinado município está aqui com um padrão de encaminhamento que mostra que dá para melhorar na unidade básica. Sim. E para o usuário também é melhor, quando ele tem a possibilidade de resolver naquele espaço, né? Essa é uma das etapas de resolução. A outra etapa é quem está na fila ou quem foi encaminhado, a gente tem que conseguir ranquear as prioridades. E aí a gente, desde 2013, mudou um pouco o sistema de identificar as prioridades dentro do sistema, porque é uma fila cujas necessidades das pessoas são diferentes conforme o caso. E a gente tem que ter a capacidade de ter o olhar do caso para poder ver quem que precisa do atendimento com maior grau de urgência, né? Mesmo na fila do eletivo. E aí tem a ponta final, que eu falei por último, mas que é o que o pessoal lembra primeiro, que é o número de consultas propriamente dito. A gente tem também a necessidade de ampliação de volume de consultas em algumas áreas de atenção especializada, mas essa lógica só de número de consultas não resolve se ela não estiver associada com essas outras duas coisas que eu falei. Melhorar o regramento de quem está na fila, né, o olhar nisso, e melhorar a resolução na própria unidade básica. Senão fica um movimento sem fim, né? A gente não consegue usar de melhor forma os recursos da atenção especializada. Doutor, popularizando aqui a sua fala, mesmo separando o joio do trigo, né, aqueles que realmente têm uma necessidade de um atendimento mais complexo, ou seja, com um especialista, ainda na área de ortopedia, falta médico, né, doutor? Na área de ortopedia, o número de consultas que a gente tem por mês em Curitiba bate com o número de pessoas que entram na fila. Então a gente, em tese, se olhasse, você falaria, puxa, por que você não está atendendo todas as pessoas que foram encaminhadas no mesmo mês? É porque eu já tinha milhares de pessoas que já estavam na fila antes, né? Então a gente conseguiu ampliar o volume de consultas para não ter uma fila crescente, até ter uma tendência decrescente. Mas isso numa realidade de uma demanda reprimida de muito tempo. A gente fala de um acúmulo, né? Há um acúmulo de pessoas. E aí você começa a reduzir a fila, porque você consegue tirar da fila mais pessoas do que entram, né? Mas você começa a reduzir num movimento, enfim, dentro da capacidade dos hospitais que estão no município, né? Nem todos os hospitais trabalham com a área de ortopedia, né? Então não vão ter no seu ambulatório ortopedistas, né?
E a nossa maior frente de atenção especializada é sempre com parceiros contratados e conveniados. Então, eu sempre, quando a gente está trabalhando nessa ampliação, é uma negociação com hospitais contratados, conveniados, né? A gente tem poucos serviços especializados que são próprios. A maior parte dos serviços próprios são voltados aí para unidade básica, para as UPAs e para a parte de saúde mental. O Wilson faz uma pergunta aqui, doutor. Como está o quadro na área de oftalmologia? A área de oftalmologia é a área que a gente tem o maior, é a especialidade que é mais encaminhada por mês. Só que como ela tem um volume grande de consultas, ela está com um tempo de espera aí, que ela ficou agora, a gente tinha um tempo de espera lá no início de 2013, que passava de 1 ano. A gente está conseguindo ter um tempo de espera na área de oftalmologia, agora para o caso não priorizado, né, que tem algumas situações de prioridade, que ainda passa dos 6 meses. Ele vem reduzindo, porque a gente tem aí, que os números são grandes, né? Na área de oftalmologia, a gente tem para Curitiba por volta de 6 mil consultas por mês, que são pessoas que a gente tira da fila e atende. 6 mil mês? É muita Só que coisa. Todos os meses 5 mil pessoas são encaminhadas para oftalmologia. Quer dizer que eu consigo baixar 1.000 pessoas da fila cada mês, mas eu já tinha uma fila anterior. Então, e além das 6 mil mês que são para Curitiba, eu tenho perto de 2.000, 3.000 consultas que são voltadas para outros municípios, região metropolitana, que é a forma que fica as pactuações com os outros municípios. Então, Curitiba, para algumas áreas de oftalmologia, por exemplo, precisa ser referência, porque a cirurgia oftalmológica de determinado tipo ou o procedimento, às vezes só vai ter em Curitiba, dos municípios da região, né? E aí, nas pactuações já de bastante tempo e que seguem vigentes, a gente tem uma oferta de grande volume de consultas na oftalmologia, por exemplo, também para a região metropolitana e outros municípios do estado. Falar em região metropolitana, é claro que existem algumas parcerias, alguns convênios, mas a capital atende uma demanda que não lhe pertence, que vem do entorno da capital? Na verdade, a demanda que nos pressiona não pactuada é principalmente no sistema de urgência, nas UPAs, né? Essa demanda que vem na atenção especializada é uma demanda pactuada. Então, quando foi combinado, isso já de muitos anos, e aí a gente vai fazendo as renegociações conforme possível, houve um combinado de recursos. É claro que como tem um subfinanciamento global no SUS, a dificuldade fica para todos os entes aí envolvidos. A pressão que a gente ainda não tem um financiamento associado é a nossa pressão no sistema de urgência e emergência. Então, os usuários que vêm nas nossas UPAs, a gente não recebe nenhum recurso adicional para essa parte de atendimento. É claro que a gente não tem, o SUS é universal, aberto, então ele tem que estar aberto para os usuários. Mas foi feito um plano lá em 2012 de sistematização da rede de urgência da região metropolitana e nem todos os municípios conseguiram concretizar as suas etapas para compor aquele plano de atenção para todas as pessoas dessa região. E aí os municípios que sistematizaram ficam mais sobrecarregados, porque os usuários continuam precisando procurar alguma UPA ou acionar algum SAMU, né? Eu percebo, secretário, que alguns municípios, e preciso aqui ser realista e trazer a verdade aqui para o nosso ouvinte, alguns municípios não se conversam em várias áreas importantes. A saúde é uma delas, principalmente por uma questão partidária. Como é que o senhor enxerga isso? Na verdade, na saúde, para a gente renegociar essas questões com os outros municípios, as dificuldades são mais de ordem financeira do que partidária. Porque como a realidade global, principalmente para a média complexidade e alta complexidade, é de um sistema de subfinanciamento, assumir alguma responsabilidade envolve arcar custos, né? E aí trocar essa responsabilidade de arcar custos, e o cenário não é fácil para nenhum dos municípios, nem para o Estado e nem para a União, né? É sempre uma discussão de, puxa, como é que a gente faz um ajuste das responsabilidades com os recursos disponíveis em todos esses cenários, né? O difícil é a dona Maria, o seu José, está nos acompanhando aqui agora, né? Quando a gente fala, poxa, mas o problema é dinheiro, né? Mas a gente paga tanto imposto. O senhor não pode falar, eu vou falar, talvez o problema é a gestão, né? E que conseguimos aí, né? Que possamos conseguir avançar na questão gestão pública em diferentes áreas. A Ticiane Maria de França, ela está na região sul de Curitiba, bairro Tatuquara. Pergunta, secretário, sobre a inauguração da unidade 24 horas do bairro Tatuquara. Ela disse que está demorando. Como é que está, hein, secretário? A UPA do Tatuquara, que será a nossa 10ª UPA 24 horas aqui de Curitiba, está com 43% de execução da sua obra, né? Então, a gente tem aí a perspectiva de inauguração para o próximo ano.
Próximo ano, então. Isso. 2016, UPA nova no Tatuquara. UPA nova no Tatuquara. A gente teve a nona UPA, foi a UPA da Matriz, agora junto ao Hospital de Clínicas, que foi na época da Copa, no passado, né, que a gente inaugurou. E a 10ª UPA será essa do Tatuquara. O Tatuquara deve se configurar já antes, agora, ainda esse ano, aí, como uma regional própria, como um distrito sanitário, né? E já tem o movimento da UPA, já pensando que cada regional do município tenha a sua própria UPA, né? Mas o movimento de montar a regional já deve ser até anterior, a UPA deve ser na sequência, aí, já no próximo ano. E um desafio ali, né? Até para manter o funcionamento, porque é uma região super populosa, está no limite já com municípios metropolitanos, né? Eu digo que uma demanda que não pertence a Curitiba também irá procurar aí a importância do diálogo, da busca por parcerias, convênios com os municípios que fazem limite aí com a capital paranaense. Secretário, unidades de terapia intensiva. Falta leito, doutor, porque assim a gente recebe reclamação aqui constantemente. O meu parente ele está na unidade 24 horas, está na fila para conseguir uma UTI. Qual é a realidade hoje? O problema na questão das UTIs, a gente tem aí cadastrado como leito de UTI, dos vários tipos aqui, UTI, a gente tem aí UTI neonatal, pediátrica, adulto, mas somando tudo, a gente tem 317 leitos cadastrados para o SUS no município de Curitiba. E tem mais um quantitativo que por vezes a gente aciona na região metropolitana também, né? Tem algumas situações que fazem uma sobrecarga maior para essa época do ano, né? Toda a época do inverno, mesmo invernos atípicos climaticamente como esse que estamos tendo, eles dão uma maior sobrecarga, principalmente de doenças respiratórias e algumas doenças cardiovasculares associadas. Isso faz com que tenha uma pressão maior na rede de urgência e emergência, então a gente realmente fica com maior demanda nessa época. E aí a gente teve uma coincidência infeliz de junho para cá. No mês de maio, o nosso hospital que estava com melhor performance de receber pacientes de UTI das nossas UPAs era o Hospital de Clínicas, o HC. Foi o que mais puxou pacientes que estavam na central de leitos para leito de UTI. Isso no mês de maio. No mês de junho, começa uma greve no Hospital de Clínicas, afetando a capacidade de leitos de UTI. E aí eu tenho essa situação, leitos cadastrados com equipamentos, mas sem ter a equipe completa, ele não pode acionar todos os leitos disponibilizados para a rede, né? E estamos aí, acho que em breve deve ter uma resolução dessa situação, mas vivemos desde junho uma sobrecarga maior de demanda e uma dificuldade de oferta num hospital muito importante do município, né? O Hospital Evangélico melhorou muito sua performance aí particularmente desde o mês de março desse ano, tinha tido dificuldades anteriores, mas veja que numa rede que trabalha no seu limite, qualquer dificuldade, mesmo que transitória, de algum componente ou aumento de demanda, vai fazer a gente ter um acúmulo do tempo dessa demanda. E aí a gente realmente tem a central de leitos priorizando dentro de todas as UPAs quais vão ser as pessoas que naquele dia vão ter determinado leito, dependendo do seu quadro clínico, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente como funciona essa central. Curitiba faz a gestão e traz os municípios metropolitanos. A central de leitos, ela trabalha, então, tanto com esses 317 leitos de UTI que eu estou conversando, que é do município de Curitiba, mas ela também tem o olhar, o acionamento da região metropolitana e, na verdade, desde o ano passado, a nossa central de leitos trabalha junto, no mesmo espaço físico, né, da central do Estado, que usa um sistema informatizado diferente, mas ela está muito próxima, na verdade, para o funcionamento. Até porque uma das estratégias que a gente usou para poder ter a atenção às pessoas aí nesse contexto todo foi até o secretário municipal Adriano Massuda, que até a semana passada estava aqui como secretário, junto ao secretário estadual, o Michele. Eles foram pleitear no Ministério a situação dos leitos do Hospital de Campo Largo, do Hospital do Rossio. E a publicação do Ministério de recurso para essa finalidade específica foi muito recente, agora foi do final do mês de julho, mostrando que a gente entende como importante o aumento de leitos não só em Curitiba, como na região metropolitana, para a gente poder ter atendimento aos usuários, seja os munícipes de Curitiba, seja os demais municípios. Tem participação aqui do ouvinte, o Djalma, ele está no bairro Alto da 15, ele faz um elogio aqui, é tão bom a gente poder ouvir elogio, né, e transmitir isso para o servidor público. Posto de saúde do bairro Tarumã, Marco Pesa, é isso, Tarumã, diz que foi ótimo o atendimento, bacana, legal isso, hein. Um abraço para você, viu, o Djalma Assunção do Alto da 15.
Tem uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Gostaria que perguntasse para o secretário quando é que vai ter concurso para auxiliar de enfermagem, pois vemos algumas unidades de saúde, enfim, a situação delicada. Há previsão, secretário? O concurso de enfermagem, tanto enfermeiros quanto auxiliares técnicos de enfermagem, a gente tem como prioridade de conseguir fazer o edital. Tem aí as questões tanto do dimensionamento, a gente precisa lançar o edital com o volume de vagas, que a gente tem ali os recursos já, né? A gente tem que, na hora de abrir o edital, já ter toda a previsão orçamentária de recursos associados. Então, é a nossa frente de prioridade de acerto agora com a parte de recursos humanos e de finanças da prefeitura, mas a gente tem a expectativa aí para, em breve, a gente ter o edital, porque a gente sabe que algumas unidades em especial têm aí um desafio muito grande que acaba sobrecarregando as pessoas que ali estão, né? Cirlei participa conosco também na mensagem de texto. Olá, Giovanni, boa tarde. Quando vamos no posto para marcar consulta, temos que passar pela enfermeira. Não dá mais para marcar direto, como era antes. Ficou ruim na unidade Ouvidor Pardinho. Teve mudança, secretário? Da forma de agendamento. Das nossas 109 unidades, realmente perto de 15% que tem formas são poucas ainda, que tem formas de agendamento mais ágeis, assim, o telefone, algumas até trabalham com situação de e-mail, mas é mais pontual. Essas experiências a gente não conseguiu disseminar ainda. Tem a marcação de consulta também com a equipe administrativa ou de auxiliar de enfermagem que fica no balcão para as pessoas cadastradas, né? Então não há um fluxo de obrigatoriedade de passar em consulta de enfermagem. O que ocorre frequentemente é que as pessoas trazem a demanda de uma forma e a unidade entende às vezes que o atendimento do enfermeiro já pode agregar um cuidado naquela situação. Então eu posso ter uma consulta de enfermagem que já vá atender a demanda da pessoa ou que já pode ser uma etapa do atendimento da demanda que depois vai ser completado pela consulta médica, né? E a gente tem uma população que ainda não está acostumada com o papel da consulta de enfermagem. Então, frequentemente, existe aí uma diferença de interpretação do papel do que cabe a essa consulta. Então, não é obrigatório passar por consulta de enfermagem para chegar em consulta médica. Mas, muitas vezes, na lógica do funcionamento da unidade, o auxiliar que viu e viu a questão falou assim, puxa, essa é uma paciente que está discutindo aqui questão de preventivo ou do anticoncepcional. O enfermeiro tem capacitação, tem protocolo para atender essa situação, né? Ele já pode atender e resolver essa situação para a pessoa. Ou é uma queixa que o enfermeiro vai poder qualificar melhor do que a equipe ali administrativa, auxiliar de enfermagem, avaliar a pressão, alguns outros dados, até para já fazer algumas orientações enquanto se chega na consulta médica, que pode ser no mesmo dia. A gente tem muitas vezes o enfermeiro daí acionando o médico para suas consultas extras adicionais por uma situação extraordinária, né? Ou pode ser daí uma inserção na consulta médica como eletivo, como agendado daí, né? Secretário, o caso da unidade 24 horas do Fazendinha, que tivemos aí recentemente, infelizmente uma pessoa acabou morrendo aí enquanto aguardava atendimento. Como é que vocês estão acompanhando isso e em que pé está? Há um procedimento, uma investigação, tanto pela Polícia Civil quanto por vocês da Secretaria, sendo parte interessada em apurar efetivamente o que aconteceu? Como é que está isso, secretário? Realmente foi um caso aí que nos trouxe muita preocupação, né? Ele não representa a média do trabalho das nossas unidades, o padrão das nossas UPAs. A gente sabe que as 110 mil pessoas que são atendidas em consulta médica nas UPAs por mês têm experiências, em geral, muito diferentes dessa que ocorreu, né? E justamente pela preocupação a gente reforçou várias medidas. A gente já vinha divulgando há bastante tempo o papel de atender as pessoas mesmo nessa situação, mesmo na busca de atendimento extramuros, em frente à unidade, né? Tivemos que trabalhar com o reforço disso bastante e amplificar os movimentos aí relacionados ao processo de trabalho das UPAs, né? Então isso, desse mês e meio do ocorrido até hoje, já teve vários movimentos, não só nessa UPA como nas demais, né? Em relação ao caso especificamente, a gente foi instituída imediatamente, logo em seguida foi uma comissão para apurar os fatos, né? Porque havia indícios realmente de omissão e enquanto isso as pessoas envolvidas ficaram colocadas para trabalhos que não fossem assistenciais diretos, né? Para a gente poder fazer a avaliação. O trabalho da comissão se concluiu agora com
faz umas 2 semanas aproximadamente, e realmente a gente precisou passar o indicativo para a Procuradoria da Prefeitura, para dar seguimento à apuração do ponto de vista para servidores, né? E colocar os órgãos de controle a par, tanto o Ministério Público quanto Corem, CRM, porque a investigação de possíveis outras medidas a serem tomadas são esses outros órgãos, né? Nosso movimento principal é justamente em relação a todas as demais UPAs, porque, puxa, mesmo que seja uma exceção o ocorrido, a gente sabe que ele afeta o trabalho indiretamente de todas as pessoas muito dedicadas ao nosso sistema de urgência e emergência, né? E isso tem sido uma pressão na rede como um todo, né? Que a gente tem tido que trabalhar com as equipes, até para elas entenderem que não é uma coisa que menospreze ou dê menos valia ao trabalho delas, né? Mas é justamente essa necessidade da gente intensificar os ajustes e processos de trabalho. Eu quero só ressaltar essa sua fala, secretário, porque realmente foi uma exceção, né, uma exceção muito triste, lamentamos pelo ocorrido, mas eu quero aqui mandar um abraço para todos os servidores da área da saúde, seja município, seja no estado do Paraná. A gente sabe que não é fácil, com todas as dificuldades aí, que já falamos aqui, os desafios a serem enfrentados agora pelo senhor como novo secretário. Há um atendimento humanizado, né, são seres humanos, né, no exercício da função como servidores, são pessoas que precisam também, assim como oferecem o respeito, precisam também serem respeitadas. Quando aconteceu este caso, secretário, a gente observou um comportamento um pouco hostil da população, e comportamento esse entendido, né? Somos solidários a quem depende do SUS, mas como é que está hoje? Como é que está o relacionamento da população com o servidor? Ainda existem situações de tensionamento, mas elas foram mais frequentes nas semanas logo imediatas, subsequentes aí ao ocorrido, né? A gente realmente teve relatos de muitas das nossas equipes de um tensionamento do usuário que já ao chegar na UPA já chegava com uma postura mais de ameaça do que de busca de atendimento, né? E na verdade, numa relação com profissionais de saúde, isso dificulta o próprio atendimento do profissional na hora que você já se insere no serviço que ele está, né? Já com desconfiança a respeito dele por causa do ocorrido em outra situação, né? Então, a pressão foi maior naquelas primeiras semanas, já houve aí alguma atenuação disto, né? Mas todas as pessoas que trabalham em área de saúde, e particularmente as que trabalham em situações de urgência, vivem uma situação já de um tensionamento que já é usual do seu espaço de trabalho. E elas têm que estar preparadas para lidar com esse tensionamento usual. Mas quando esse tensionamento passa do ordinário, esse estresse realmente sobrecarrega as pessoas, e é um desafio a gente poder trabalhar com todos eles de forma que eles mantenham sua boa capacidade de trabalho. Bom, secretário, tem muitos servidores nos acompanhando agora. A gente teve uma paralisação há alguns dias aí e teve o desconto, né, o desconto dos servidores. Como é que a secretaria está trabalhando isso? Na verdade, a negociação naquele momento foi particularmente teve 2 oportunidades aí de paralisação no início do ano, né? E a questão relacionada ao desconto ou não do dia chegou a ser colocada em mesa de negociação, não aprovada naquele momento pela Assembleia, enfim, não entendeu, né, a Assembleia Sindical, né? E na sequência do último momento de paralisação, houve o entendimento de que realmente as unidades que estavam abertas, elas não eram aquelas que o mesmo volume que havia sido pactuado, né? Quando se faz uma greve na área de saúde, você tem que ter toda essa responsabilidade de manter um mínimo de serviços disponíveis, de pessoas para poder manter os serviços, né? E, enfim, com toda essa situação, na verdade, a retomada a respeito dessas negociações ficou atrelada às negociações globais da prefeitura, discussão aí de recursos humanos, né? E não houve uma nova abertura nesse sentido até o presente momento. Secretário, tem várias perguntas aqui, é claro, a gente vai repassar aqui para a equipe de comunicação, mas para encerrar, e é um caso que a gente já relatou aqui algumas vezes. Vila São Pedro, Xaxim, unidade de saúde, tem uma unidade ali praticamente pronta, segundo o ouvinte Everton Machado Cotrim. A previsão, secretário, de abertura dessa unidade, que deve atender muita gente na região do bairro Xaxim?
Na verdade, a unidade do Xaxim é uma construção, existe já uma unidade do Xaxim que está sendo atendida na sede antiga, enquanto não se completa aí a sede nova, né? Essa é uma parceria do Ministério, da Secretaria do Estado e da Prefeitura, a obra, né? E ainda estão pendentes alguns repasses de recursos de ordem estadual, um montante de R$566 mil. Então, na verdade, realmente está prestes a concretização, completando essa parte do repasse. A gente já tem ali a previsão já de equipamentos, então ela deve ser inaugurada, resolvendo a situação dos recursos, seria aproximadamente 1 mês para a gente ter os últimos trâmites de inauguração. Tá certo, são 4h26, 4h26. Eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Banda B. Logo quando o senhor assumiu, o ouvinte aqui vai lembrar, eu falava aqui nos microfones da Banda B que em outras oportunidades já havia recebido alguns elogios do senhor como médico atendendo as famílias aqui na capital, e eu espero também esses mesmos elogios agora em uma missão mais árdua, com muito mais responsabilidade, fazendo a gestão agora dessa importante pasta que necessita aí, de um olhar carinhoso. Boa sorte, viu, secretário? Muito obrigado. O que eu coloco à disposição aí é a minha dedicação, que tenho colocado desde que eu estava de médico na unidade básica e todos os outros espaços que eu trabalhei na secretaria aí, né? E, na verdade, tem um papel muito importante da pasta, mas a gente sabe que para a gente melhorar a saúde, a gente precisa de muitas parcerias, tanto dentro do setor saúde quanto fora, tanto com profissionais de saúde quanto com usuários, né? E que é muito importante o papel de todos aí para que a gente possa ter uma melhor saúde para Curitiba. Dr. César Titon, secretário de Saúde aqui da capital. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.